Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo por aqui. Você já ouviu falar do Chipre? Pois é um país dividido em três partes. Basicamente é isso que nós vamos tentar entender. Só para contextualizar onde é que está o Chipre, tá? Só para facilitar aqui, ó, vai estar no Mar Mediterrâneo, tá aqui, ó, Mar Mediterrâneo, tá? E bem próximo da região do Líbano, Síria, bem próximo aqui, Síria, mais abaixo Israel, tá? E ao norte, Turquia e mais a oeste, toda a Grécia. E é exatamente por toda essa proximidade que Chipre tem, de certa forma, ao norte com a Turquia e mais a oeste com a Grécia, fez com que ele tivesse toda uma questão relacionada a, historicamente, ter uma dependência, de uma certa forma. O que é que ocorre? Essa ilha que é localizada no Mediterrâneo, tá? Sofreu uma influência muito forte ao longo da história, principalmente dos gregos, inicialmente, e depois dos turcos. E é até por conta disso, tem um monte de fatores, mas para o vídeo não ficar gigante, aquela coisa toda, basta entender que existe uma parte que é chamada de República do Chipre, ou República de Chipre, que é o chamado Chipre grego. E existe uma parte, né, essa parte que é internacionalmente reconhecida, etc. E tem uma outra parte que é chamada de República Turca do Chipre do Norte. Para facilitar aqui, deixa eu trocar aqui de mapa para mostrar exatamente os limites, tá? Eu vou até riscar bem por cima, só para você entender o que, é que eu estou falando. Ó. Toda essa região aproximada aqui, não, lógico, não é exata, mas só para você entender mais ou menos, tá? Então toda essa parte aqui ao norte é o Chipre da Turquia, é um Chipre turco, e essa parte aqui de baixo vai ser o Chipre grego, tá? E é a parte de baixo que é reconhecida, tá? Internacionalmente, é a parte que muitos conhecem como um Chipre de fato, tá? Existem alguns, deixar assim fica mais fácil, né? Visível. Existem algumas questões que ainda dentro do Chipre grego, que é o Chipre oficial, vamos dizer, ele, a maioria da população é de origem grega e fala grego, faz parte da União Europeia desde 2004, tá? E tem como capital a Nicósia. E também é dividido em duas partes. A Nicósia, que pertence à parte grega, e a Nicósia, que pertence à parte turca, que dá-se até um outro nome, Lefkosa, que é exatamente o nome em turco. Tá? Então vai existir a República Turca do Chipre do Norte, região autodeclarada apenas, mas não reconhecida internacionalmente, mas é reconhecida pela Turquia. É tanto que faz parte, existe um tratado de países que falam, não que falam exatamente turco, mas que tem origem no turco, na sua língua, enfim. Vários países fazem parte e essa parte, o Chipre do Norte, faz parte dessa organização. Essa essa parte, né, houve uma invasão turca em 1974 em resposta a um golpe de Estado que buscava se unir totalmente Chipre com a Grécia. E aí, como existia já uma certa população turca na região, os turcos invadiram e passaram a tomar conta então dessa parte mais ao norte, tá? E aí a capital é a mesma, Nicósia, mas na parte de cima chamada de Lefkosia, tá? E aí tem essa zona tampão que eu mostrei aqui, eu acabei de riscar aqui, né? Deixa eu riscar de novo agora, rapidinho também de novo, bem por cima, só para facilitar aqui. E eu vou já deixar riscado esta área, e daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou riscando mais essas outras áreas. Mas o fato é que essa ilha foi separada por uma linha de cessar-fogo, tá? Chamada Linha Verde, que é administrada pelas Nações Unidas, é uma zona tampão. A zona tampão que funciona similar ao que acontece em locais como a divisa entre Líbano e Israel e outras localidades pelo mundo, tá? Esse conflito desse sentido já vem desde 1960, tá?
com tensões étnicas e políticas. E em 74, a Turquia então invadiu essa porção norte da ilha, após esse dito golpe apoiado pela Grécia, levando, enfim, essa divisão que nós conhecemos hoje. Outra informação importante é que houve várias tentativas de reunificação, incluindo o Plano Annan, em 2004, que foi rejeitado, tá, pelos cipriotas gregos em um referendo. A questão permanece, então, sem solução, com negociações intermitentes, às vezes quando tenta voltar alguma negociação, mas é isso. Em termos de curiosidade, nós temos o caso da Nicósia, que é a única capital do mundo dividida por uma zona tampão, atualmente, né? Tem o caso de Chipre, é conhecido por suas praias, mas tem uma parte muito forte relacionada a turismo, né? Muito forte mesmo. Muitos sítios arqueológicos, uma herança cultural bem interessante, e tem um fato curioso de ser uma daquelas ilhas de possível o surgimento de algumas histórias antigas de gigantes e coisas do tipo, povos do mar, os povos famosos do mar, talvez tenham origem, pode ser que seja daqui do Chipre, ou de outras regiões, de outras ilhas gregas, não sei, que tem todo um contexto histórico relacionado a, a, a essa região do Mediterrâneo que é muito forte, os povos sempre foram muito fortes relacionados às navegações, tá? E até talvez uma pitadazinha de mistura com o pessoal, os filisteus, que depois se tornaram os palestinos, tá? E aí, basicamente, é reconhecido pela União Europeia a parte grega, a parte oficial, República de Chipre, e a República Turca de Chipre do Norte, são reconhecidos pela Turquia, tá? E tem uma outra questão que é o seguinte, que eu circulei, perceba que eu deixei circulado duas áreas. Essas são chamadas bases militares. E o que ocorre? Só para contextualizar. Entre 1878 e 1960, essa região era uma colônia, ou seja, o Chipre como um todo era uma colônia do Reino Unido. Agora captou o que é o círculo, né? Basicamente, essas duas áreas são independentes e são bases militares britânicas, tá? Esse do círculo maior é uma base soberana de Akrotiri, tá? Nessa região aí do Limassol. Inclusive é uma base muito importante militar ligada à OTAN, tá? Para você ter uma ideia, inclusive, é provavelmente nessa região do Chipre que vez ou outra tem alguns toda uma infraestrutura de porta-aviões americano e inglês também vão para essa região, tá? Se reabastecer, se reorganizar e voltam para o Mar Vermelho, para toda aquela região onde vez ou outra tem alguns conflitos com os Houthis. Uma curiosidade. E o outro círculo menor, um pouquinho também uma outra base militar britânica, tá? Mas também tem mais coisas residenciais nessa região, tá certo? E basicamente o que ocorre? Curiosamente, essa linha verde, que está em vermelho aqui, que eu pintei de vermelho, passa perto dessas bases, né? Passa um pouco uma delas, e mas não estão diretamente envolvidas no conflito, não, assim, relativamente neutro, né? A Grã-Bretanha sempre tentou se manter o mais neutro possível em todo esse conflito, tá? Inclusive, as bases são habitadas por militares britânicos e suas famílias, além de funcionários civis que têm presente. O Reino Unido paga uma quantia anual ao governo cipriota, no caso ao cipriota do Sul, né, a oficial, como compensação pelo uso do território, que inclusive, uma curiosidade, durante a crise do Canal de Suez de 56 e outras operações militares, as bases foram usadas como pontos estratégicos, tá? Então tá aí as informações sobre o Chipre, se você não conhecia. E aí o Chipre, de certa forma, de uma forma geral, são ligados à OTAN, porque a Turquia, de certa forma, faz parte da OTAN, né? É, é um importante apoio. Já se sabe que, de certa forma, foi um entreposto importante, tanto para apoiar Israel em algumas circunstâncias, como britânicos, como americanos, mas provavelmente através de suas bases militares britânicas, não exatamente o povo do Chipre em si, seja
a parte turca ou a parte grega. E aí, me diz aí, você conhecia a Chipre? Sabia sobre essa divisão diferente, né, do país? Conta aqui, deixa aqui o comentário para eu saber um pouquinho mais.